Quero falar nessa manhã, o título que eu coloquei nessa palavra é Quem está na sala de controle? Neemias 13, 4, 5 fala assim: Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia concedido uma grande sala. Em muitos lugares, toda grande incorporação, você vai ver que existe uma sala de controle, onde dessa sala é tomada todas as decisões daquele ambiente, de toda aquela incorporação, né? Quando você vai fazer uma viagem de avião, dentro daquele avião existe uma sala de controle, né? Que também é controlada por uma outra sala que está lá do lado de fora, né? Está lá no aeroporto. Aquela sala do aeroporto controla o que está acontecendo dentro do avião. Na metade do ano a gente fez um cruzeiro de 2, 3 dias, rápido, e nós conhecemos uma brasileira que fazia parte do staff desse cruzeiro. Nos apresentamos, começamos a conversar com ela, e a Nilka marcou um café com ela. Qual é o teu horário livre? Eu falei, eu sei onde é que isso vai dar. Daí ela falou assim, tal horário. E ela falou assim, eu queria tomar um café contigo para te conhecer melhor. Daí a Nilka foi tomar um café com ela, pregou o evangelho, e ela gostou. Daí ela falou assim, no outro dia ela se aproximou de nós e falou assim, eu estou 4 horas ou 4:30 da tarde, é feita a apresentação da sala de controle para algumas pessoas, no máximo 5 pessoas, que a gente escolhe a dedo dentro do navio para que a gente possa mostrar a sala de controle, de como realmente é conduzido aquele grande elefante branco, né? E guess what? Ela nos convidou, né? Tratamento VIP, gente. É um negócio que eu me sentia mal. Nesses lugares muito tão finos assim, eu não sei nem como me comportar, né? Você não sabe se bota a mão no bolso, se está certo botar a mão no bolso, né? Todo mundo bonito, a gente de bermuda e camiseta, né? E servindo suco, servindo comida. Senta aqui, por favor. Eu falei, não, deixa eu quieto aqui em pé. Quanto menos mexer comigo, mais à vontade eu fico, né? E aí o capitão, o bicho estuda, viu? Cada 8 meses ele tem que fazer um curso se aprimorando daquilo que ele já sabia 8 meses atrás. De 8 em 8 meses ele para pelo menos 2, 3 meses para estudar o que ele sabia lá atrás, né? E ele falando isso tudo, aí ele começou a apresentar para a gente como aquele grande navio era conduzido. Aquele grande navio era conduzido por pequenos botões. Ele falou, se eu apertar esse botão aqui, eu nem quero nem chegar perto dele. Se eu apertar esse botão aqui, it's a big problem, né? Aí eu comecei a orar por ele. Falei, Jesus, dá sabedoria para esse homem, né? Eu quero voltar para casa, existe uma grande obra para ser feita, né? E o Titanic né, já passou. Eu estou aqui para descansar e eu não quero preocupação, né? Mas é disso que nós estamos falando. Só que nós, eu e você, também temos uma sala de controle. E é disso que nós vamos falar nessa manhã. A pergunta é, quem é que está nessa sala de controle? Quem é que está apertando os botões? Quem é que está dando os comandos da sua vida? Amém? Queria chamar um vídeo agora, por favor. This is the heart of our operation. This is the nerve center. It keeps going. Look at this. This is gigantic. He gave us a tour of the company's command center, where engineers scrutinize and analyze every aspect of the company's operations on a 220-foot digital screen. Every facility in the kingdom, every drop of oil that comes from the ground is monitored in real time. In this room? In this room. And we have control of each and every facility, each and every pipeline, each and every valve on the pipeline, and therefore we know exactly what is happening in the system from A to Z.
What this map shows is all the oil fields in Saudi Arabia. That big green blob in the middle is Ghawar, the largest onshore oil field in the world. And the one on top is Safaniya, the largest offshore oil field in the world. And these green squares are supertankers that are being monitored on the high seas in real time. So there's not anything that goes on with oil, with Saudi Arabian oil, that isn't known in this room right now. Absolutely, absolutely. How much did this facility cost you? A lot of money. Você viu que essa grande incorporação, ela não é grande por acaso, é porque existe uma grande estrutura por detrás dela, né? Então, o que a gente aprende com isso? Nós temos essa sala de controle. E só que você é a pessoa que Deus deu a capacidade de tomar as decisões. Ele falou que cada pipe daquele país que transportava óleo, ele tinha controle através do quê? Dessa sala de controle. Então, tudo que acontece na tua vida, quem é que você acha que está tomando as decisões? É isso que nós vamos falar hoje, né? A palavra fala sobre Davi, um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E não foi um título de homem. Quem colocou Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi quem? O próprio Deus. Chegou o momento que ele quer fazer um recenseamento, ele quer contar o exército dele, porque agora Davi ficou grande. Sabe aquele Davi que cuidava as ovelhinhas? Lá na casa do pai dele? Foi ungido. A unção te faz crescer. Fala, a unção me faz crescer. A unção me prepara para o propósito. Né? E ele passou por esse processo e agora ele tá sendo o rei de Israel. E Deus deu vitória sobre a vida de Davi, né? E Davi criou um grande exército. E ele pede para Joabe contar, fazer um recenseamento do exército de Israel e do exército de Judá. Ele sabia que Deus falou assim, não faça isso, né? Porque todas as vezes que Davi colocou a confiança dele em Deus, ele foi vencedor. E aí Davi faz esse processo. E Joabe tenta falar com ele, não faz isso, Davi. Você sabe que Deus não quer que você faça isso. E Davi, a palavra fala que a palavra do rei prevaleceu. E aí Joabe volta, 800.000 soldados que manejavam bem espada em Israel e 500.000 soldados que manejavam bem a espada em Judá, né? É um grande exército, não é não? E nesse momento Deus, ele traz uma disciplina para Davi. Porque nesse momento, quem estava na sala do trono de Davi? Ele mesmo. Esse é o maior perigo que eu e você nós temos. Todos nós corremos isso. Isso não é particularidade de algumas pessoas. Todos nós temos esse perigo de, em algum momento da caminhada, nos colocarmos em charge. Right? Say right. Em italiano tem uma frase que é interessante. Fala assim, chi comanda qua? Né? Quando o italiano se sente ameaçado, né, que o território vai ser roubado, ele fala assim, bate na mesa, chi comanda qua? Ou seja, aqui quem manda sou eu, né? Traduzindo. E esse é o maior perigo que nós temos. Quando a gente entra nesse lugar. E Deus traz uma disciplina para Davi. Das 3 opções. E Davi, ele se humilha diante de Deus, né? E Deus traz uma palavra para ele assim, você quer que a ira de Deus se aparte? Faça um sacrifício na eira de Araúna. Aí Davi chega lá e vai querer comprar essa eira. E Araúna fala assim, não se preocupe não. Eu te dou os bois, te dou a terra. Eu sou um facilitador para cultuar, né? Já viu isso não? Você tem a terra, você tem os bois, você tem tudo, até o fogo. Você acende o fogo, Davi, eu assopro. Para o fogo pegar mais rápido, né? Araúna queria facilitar o sacrifício de Davi. Você já viu isso mais ou menos? Não.
Louvor, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês durante a semana, vocês oram, vocês jejuam e pagam o preço. Né? Para que quando eu chego aqui no domingo, eu só... e o fogo pegue. Pensa, não é? Quem gosta de um louvor assim, fala amém. Eu fico preocupado com isso, cara, porque não era para ser assim. Mas vamos lá, a gente vai consertar esse negócio. Mas Davi fala, não, Senhor, eu não vou dar a Deus nada que não tenha um custo. Né? Por que eu estou falando isso? Porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, permite que Tobias, a desobediência, entre na sala do comando da sua vida e tome uma decisão que lhe custou muito caro. Quem é Tobias? Né? A gente vai falar sobre Tobias e Neemias hoje. E eu quero apresentar para vocês quem é Tobias. Vocês querem conhecer Tobias? Neemias 6, 7, 61b e 62a fala assim: porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, nem eram de Israel os filhos de Tobias. Você tem aí o significado de Tobias? Você pode ler? Leia para mim, por favor. Depois tem o restante. Continua lendo, por favor. Ou seja, Tobias era do povo de Israel, mas nunca se posicionou como o tal. Né? E qual que é o problema disso daqui? O problema disso daqui é que em qualquer momento essa identidade ela vai ser apresentada. Nós falamos o ano passado, o ano inteiro, a respeito da grande obra. Quem lembra disso? Né? Neemias é um cara muito conhecido entre nós. É ou não é? Você fala de Neemias, você fala assim, meu amigo próximo. Ouvi demais a seu respeito o ano passado. Então, quando você fala Neemias, alguns assuntos já começam a startar em você. Né? O povo de Israel foi levado cativo à Babilônia e passou lá um tempo, porque Deus falou, se vocês me deixarem, eu vou levar vocês cativos para serem tratados. Né? E eles foram levados. Mas só que existia uma promessa que Jeremias profetizou, que depois de 70 anos, o povo, toda a prova, ou toda a situação que Deus muitas vezes nos leva para nos tratar, sabe qual é? Existe um tempo determinado. Deus não vai te provar além daquilo que você possa suportar. Glória a Deus. Se você está passando por uma prova, entenda que Deus ele pesou, ele mediu, e ele está sob medida para você. Essa prova não vai te matar. Fala, a prova não vai me matar. É para me fazer melhor. Porque Deus queria restaurar esse povo. E aí começa o processo de Israel voltar, né? Para Judá e Jerusalém. Foram 3 levas. A primeira com Zorobabel, onde Zorobabel volta para reconstruir o templo. Lembra disso? A segunda com Esdras, onde Esdras volta para restabelecer o sacerdócio, e a terceira com Neemias, onde Neemias agora volta para restabelecer os muros, as portas, né? E colocar de volta dignidade no meio do povo. Né? E quais são as características de Tobias? A primeira delas, Tobias fica irado quando você recebe ajuda. Deixa eu classificar aqui Tobias. Tobias ele é uma pessoa que é alguém que luta contra a obra que Deus quer fazer na sua vida. Você é um Neemias. Você é um reconstrutor. Você é alguém que Deus chamou primeiramente para reconstruir a sua vida. E uma vez que a sua vida estiver reconstruída, agora você passa a ser o quê? Um reconstrutor. Você vai passar a reconstruir a vida dos outros também. Né? Porque isso é propósito. Uma vez que a minha vida for reconstruída, o que eu faço? Agora Deus me chama para ser um ajudador, alguém que vai reconstruir a vida dos outros. Aí essa obra para quando? Nunca. Por isso que a obra ela é extensa e ela é grande. E aqui Tobias, ele fica irado quando você recebe ajuda. Neemias 2:10 fala assim, mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo
para ajudar o povo de Israel. É alguém que quando vê alguém prosperando, é alguém que quando vê alguém crescendo, ele quer ficar puxando o tapete, já viu? Neemias, ele não gosta de ver ninguém prosperar. Tobias, ele não gosta de ver ninguém crescer. Quando você recebe ajuda, ele fica chateado com isso. Segundo, Tobias zomba da obra de Deus na sua vida. Neemias 2,19. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam o que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e caçoar de nós e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês não vão se revoltar contra o rei? Desculpe, vocês vão se revoltar contra o rei? 4:3. Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubar. Ou seja, Tobias, ele nos trata como alguém fraco, alguém que não tem capacidade de começar e terminar a obra, né? Você já se pegou nessa concepção onde você começou a andar com o Senhor, você está colocando a tua casa em ordem, você está colocando as coisas na tua vida em ordem, daqui a um pouco acontece alguma situação e no teu pensamento vem aquele pensamento maligno que fala assim: você não vai, até onde que você acha que você vai com isso? Você acha que você vai dar fim a essa obra que Deus começou na tua vida? Você já passou por esse pensamento assim, não? E às vezes esse pensamento ele se torna físico. E alguém fala isso para você. Fala: olha para a tua vida, rapaz. Olha para você. Você deu uma melhoradinha, mas tem muita coisa para acontecer ainda, não tem não? Isso é uma acusação de Tobias. Fala assim: eu comecei a boa obra. E o meu Deus vai terminar ela na minha vida. Glória a Deus, porque essa obra não é terminada pela minha força. Ela é terminada pela força de Deus. 3. A persistência irrita Tobias profundamente. Neemias 4:7. Sambalate e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Tem coisas na vida da gente que tem que ter persistência, né? Você consegue restaurar o caráter em quanto tempo? Esse é o trabalho de uma vida. Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. É uma caminhada que você começa hoje e ela termina só quando você se encontra com o Senhor Jesus. Então, ter persistência é uma característica de quem anda com Deus. Por quê? Porque quando falta persistência, entra o quê? A desistência. Você quer desistir. Quer desistir das coisas que Deus colocou na sua vida. Porque essa obra ela é larga e ela é extensa, e é a obra de uma vida, eu não posso desistir. Fala: eu não vou desistir. Aonde é que eu encontro persistência? Somente em Deus. Deus é aquela pessoa que vai te dar persistência quando você está no momento difícil. Você já passou por momentos difíceis? Onde você olha para a pessoa e fala assim: vou desistir. Aí a palavra de um homem, de um amigo, normalmente nesse momento não faz muito efeito. Quem é que ajuda mesmo nesse momento? É quem? É Deus. Por isso que nós precisamos voltar para Deus, porque a nossa força está nele. É Ele que te faz mais do que vencedor. Tobias joga sujo. Neemias 6:12. Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado a Semaías, e sim que Tobias e Sambalate haviam pago a ele para me dar aquele conselho. Ou seja, o inferno, ele está sempre disposto a subornar a obra que Deus está fazendo na tua vida. Sempre tem alguém querendo paralisar você. Você é um alvo do inimigo.
Uma vez que você foi tirado das trevas e foi colocado no reino da luz, você tem que entender que a partir desse momento começou uma batalha na tua vida. Você está em guerra. E existe um inimigo que a todo momento ele quer te paralisar. Ele quer te desqualificar. Ele quer falar para você, ainda que você começou essa obra, eu quero falar que essa obra não vai chegar até o fim. E ele usa toda e qualquer circunstância para te paralisar. E joga sujo. Ele é mentiroso. Na realidade, a palavra diz que ele é o pai da mentira. Né? E o que nós precisamos fazer? Entender e ter discernimento. Como é que nós conseguimos compreender isso daí? Tendo discernimento. Porque aqui era alguém que era um profeta, alguém que da parte do povo de Israel veio trazendo uma palavra para quem? Para Neemias. Né? Fala, vem cá que eu tenho uma palavra para você. Vem cá que eu quero tratar um assunto com você. E muitas vezes quando nós não temos discernimento e nós emprestamos o nosso ouvido para todas as apresentações que são feitas, ou tudo aquilo que a pessoa fala, nós temos um problema, porque a gente olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa me ama, né? E ama mesmo, mas às vezes o conselho não é bom. Por isso nós precisamos ter discernimento, ter compreensão daquilo que está acontecendo. Tobias deseja pôr medo em você. Neemias 6,14. O meu Deus, ó meu Deus, lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noadias e dos profetas que tentaram me fazer ficar com medo. Medo é colocar dúvida. A dúvida nos paralisa e nos leva no lugar de isolamento. No momento que você está no lugar de isolamento, é onde as más decisões acontecem. A primeira coisa que o medo quer fazer é paralisar você. Ele não quer que você continue fazendo o que você está fazendo. Por isso que o inimigo ele coloca medo, ameaça. Né? Uma vez que você paralisou, agora o que vai acontecer? Essa paralisação começa a trazer dúvida e isolamento. Você vai se isolar, você vai para um lugar onde você fica sozinho. O que aconteceu com Adão no Éden? Quando ele pecou, a primeira coisa que Adão fez foi o quê? Se esconder. Isso está no nosso DNA. Né? E uma vez que ele se escondeu, ele teve o quê? A palavra fala que eu tive medo e me escondi. Então, qual que é o antídoto disso daí? O amor de Deus, ele lança fora todo o medo. Eu preciso ser banhado pelo amor de Deus. Eu preciso crer que Deus me ama. Fala, Deus, eu quero crer que você me ama. É isso que sela o nosso coração. Isso é que faz com que a gente vença o medo. Aquela palavra que muitas vezes vem é uma palavra de confronto, né? O amor de Deus, ele te guarda, te dá força para você continuar em frente. Estava na intercessão pela manhã e alguém estava falando assim, que a palavra que liberta é a palavra de amor e não a palavra de acusação. Deus, ele veio para ser apresentado como amor às nossas vidas. A graça de Deus chegou até nós. E é isso que nos liberta. É isso que nos fez novas criaturas, né? O amor de Deus, ele é fantástico e nós precisamos crer disso. Ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que você esteja passando por momentos difíceis, eu preciso crer que Deus me ama. Coloca a mão no teu peito assim. Fala, Deus, independente do que eu estou passando, eu sei que você me ama. Amém? Tobias usa a política, não sei porquê, nos relacionamentos para se beneficiar e produzir confusão. Neemias 6,18. Muita gente de Judá estava do lado de Tobias, porque ele era genro de um judeu chamado Secanias, filho de Ará. Além disso, o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulá, filho de Berequias. Na minha frente falava boas coisas que Tobias havia feito e contavam a ele tudo o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para ver se conseguia me fazer ficar com medo.
Onde é que o inimigo vai querer infiltrar? Nos relacionamentos. Você vê que Tobias ele jogava nos dois times, né? Ele jogava tanto na defesa quanto no ataque. E os relacionamentos é onde muitas vezes o inimigo quer infiltrar, é onde ele quer entrar. Porque uma vez que ele começa a minar os relacionamentos, uma vez que ele começa a trabalhar nesses relacionamentos de uma maneira colocando dúvida, fala assim, poxa, se o Orlando me ama mesmo, por que ele me tratou dessa maneira? Você já viu isso, não? Né? Se o Edinho me ama tanto, por que ele me tratou dessa maneira? Tem alguma coisa no coração dele, não tem? Tem, graças a Deus tem muito sangue batendo, ele recebeu nova vida, né? Literalmente ele recebeu nova vida. Porque quem viu, né, parceiro? Quem te viu passando pela prova, né? Agora tem que dar glória a Deus. Né? Porque só ficou a capa do profeta. Ossos secos, escutem a palavra do Senhor. Haja vida sobre a vida dele, né? Então, é isso onde nós precisamos ter muito cuidado. Os nossos relacionamentos é onde o inimigo ele tenta infiltrar, é onde ele tenta trabalhar. Nas casas, no relacionamento marido e mulher, se ele entrou e conseguiu separar a unidade da casa, o que acontece? A casa dividida, ela não vai conseguir prosperar. Aí fica andando em ciclo, aquele negócio que não anda, sabe? Aquele negócio cíclico. O que tem que fazer? Trata o princípio da unidade. Fala onde nós erramos aqui. Vamos ter um só coração nessas decisões. Porque é melhor andar mais devagar em unidade do que andar rápido. Normalmente, quando nós andamos rápido, nós quebramos o princípio, nós passamos por cima do princípio, né? Então, eu apresentei para vocês Tobias. Quem é esse cara? Tobias é aquela pessoa que tenta paralisar você e quer paralisar você. O propósito dele é fazer você parar. Ele não está muito preocupado se você está vindo para a igreja. Ele não está muito preocupado se você está indo para o GE. Essa não é a preocupação dele. A preocupação dele é o seguinte: quem é que está na sala de controle ou quem é que está controlando a sua vida? Né? Porque uma vez que é Deus que está nesse lugar, automaticamente as coisas vão acontecer em favor de Deus. Se ele conseguir colocar um sentimento, porque às vezes Tobias tem outro nome, né? Um sentimento. Se ele conseguir entrar com um sentimento, ou com uma circunstância, ou com um trauma que aconteceu, ele entra naquele lugar e automaticamente começa a manipular as nossas decisões. Se eu tenho alguma coisa, vou mudar o foco agora aqui, com o Juliano. O Juliano, eu trabalho com ele. Mas o Juliano é uma bênção. É uma pessoa fácil de relacionar. Às vezes. E eu posso falar isso, eu creio que ele pode falar isso de mim também. Tobias consegue se alojar na sala grande. Consequências imediatas que acontecem quando Tobias ele entra no controle, ou quando ele toma controle em alguma área da nossa vida. A primeira delas, adoração a Deus é interrompida. Neemias 13:10. Eu soube também que os músicos do templo e os outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o seu sustento. Ele entra na sala que supria os adoradores e a adoração morre de inanição. Os levitas voltam à vida antiga, o povo passa a reter o que é de Deus. Tobias quer fazer que a adoração seja interrompida nas nossas. Você foi criado para adorar o teu Deus. Por que é importante nós entendermos isso? Deus precisa da nossa adoração? Eu creio que a adoração no céu, ela é melhor que a nossa. É ou não é? Então Deus não tem problema de auto-baixa estima, tem? Eu vou criar o homem para o homem me adorar. Não. Sabe por que Deus ele fala que ele deseja que nós venhamos adorá-lo? Porque quem você adora, você se torna semelhante a ele.
Quando você adora a Deus, você passa a ter as características de Deus na sua vida. Por isso que o momento de adoração é o momento onde você entrega para Deus o teu coração. E quando você entrega o teu coração para Deus, você recebe o coração dele. Né? É lindo isso, não é? Como foi que essas coisas aconteceram? Neemias 6:1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia mais brechas nenhuma, eles ficam furiosos com esse negócio. Quando o inimigo vê que a tua vida começa a entrar em ordem, sabe? Você começa a colocar as coisas no seu devido lugar. O maridão começa a se posicionar. A esposa é mais obediente, né? Os filhos, você fala assim, me obedece, menino. E ele fala, tá bom, papai. Eu amo você, papai. Vou ficar sentado aqui até você pedir para me levantar, tá, papai? Você liga para o discípulo e o discípulo fala assim, rapaz, discipulador, você é fantástico. Você tem me feito tão bem na vida, né? Esse já tem sido maravilhoso, tem me feito crescer, rapaz. Que bênção. Estou orando por você. Aí é a prova que o cara te ama mesmo. Né? As coisas começam a entrar em ordem. E aí, esse cara, ele entra na fita querendo bagunçar o coreto. Né? Ele finalmente consegue encontrar uma brecha. Uma vez que você começa a estabelecer as coisas, a próxima etapa dele é fazer o quê? Ele vai querer arrumar confusão. Ele vai querer entrar, mais uma vez, arrumando confusão. Neemias 13:4 fala assim, antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasibe, que era o encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com Tobias por laços de parentesco. Por isso, havia deixado que Tobias usasse uma sala grande, onde antes eram guardadas as ofertas de cereais e de incenso. Alguém deixou Tobias entrar no lugar onde ele não podia entrar. Quem era Neemias? Fala, Neemias perseguia o povo de Deus. Tobias perseguia o povo de Deus. Fala, Tobias perseguia o povo de Deus. E onde é que Tobias estava agora? Na sala onde era computada as ofertas, o incenso que era recolhido do povo para oferecer sacrifício a Deus. Tobias entrou no lugar onde ele não podia estar. E é esse o cuidado que nós temos que ter. Tem uma sala na tua vida que é o lugar onde o incenso é oferecido, onde as ofertas são guardadas e onde o sacrifício é feito. Esse lugar ele não pode ser tomado por ninguém, se não for pelo próprio Deus. Porque uma vez que nós abaixamos a guarda, o que acontece? Neemias 13:6. Porém, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 do reinado de Artaxerxes, da Babilônia, eu havia voltado para lá a fim de dar ao rei um relatório. Mas depois de algum tempo, ele deixou que eu voltasse. Ou seja, Neemias não estava mais em Jerusalém agora. Você já ouviu a frase, quando o gato sai, o rato faz a festa. Neemias tinha ensinado esse povo como se comportar? Neemias tinha ensinado esse povo como eles deviam andar na presença de Deus? Agora o líder saiu. Só ficou o povo. E é nesse momento onde nós somos provados. É no momento onde a pessoa que te ensinou, ou o líder, não está do seu lado. É o momento onde você está sozinho na frente do computador. É o momento onde você está sozinho na frente da televisão. O controle está onde? Nas tuas mãos. Né? Chegou o momento que Davi pegou o controle da vida dele. Né? Entrou no computador e colocou betseba.com.
E ele continuou. Next. Na página aparece o next, né? Next. Aí ele foi andando, igual videogame, ele foi andando de fase. Foi passando as fases. E isso foi um efeito destrutivo na vida de Neemias. Desculpe, de Davi. Ele fez algo que a partir desse momento, Deus perdoou a vida dele, mas a partir desse momento ele colheu as consequências da vida dele. Por quê? Porque ele deixou algo entrar no coração dele, que ele não podia ter deixado. Essa chave, quem tem, sou eu e é você. Você que coloca um stop naquilo que entra na sua vida, ou não. Você que fala, eu não vou receber isso daqui. Eu não vou deixar essa situação acontecer na minha vida. Né? Por quê? Porque é tudo aquilo que o homem plantar, também ele vai colher. É uma lei. Davi, ele lançou uma semente complicada, e por causa disso, ele colheu algo muito difícil. Davi nunca deixou de ir para a batalha, mas depois que o reino se estabeleceu, ele mandou os generais para a guerra e ficou em casa. Deu uma brecha que se chamava Betseba. Mateus 13, 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. O que nós precisamos ter? Discernimento para entender que existe uma obra que está acontecendo no mundo espiritual e no mundo material. Nós precisamos tomar essa escolha. Aonde é que eu vou investir? O que é que eu vou deixar que entre no meu coração? Essa é uma escolha minha. Né? A mágoa. Eu vou deixar a mágoa entrar no coração. A mágoa, ela traz raízes. Ela faz com que aquele coração, que é um coração bom, um coração quebrantado, quando a mágoa entra, ela infecta o coração. Ela faz com que o coração fique um coração duro. E o coração duro, quando é lançado a semente, ele não recebe a semente. Por quê? Porque é preciso que essa terra volte a ser trabalhada. Né? Cuidados a observar. Vamos aplicar essa palavra para a gente poder encerrar? Não permita que as coisas que Deus tem restaurado na sua vida sejam entregues mais uma vez ao inimigo. Feche as brechas. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Os muros já foram levantados pela metade. Né? Neemias capítulo 4. Aí, Sanbalat e Tobias começam a falar assim, vocês são fracos, vocês não vão conseguir terminar essa obra. Logo em seguida, sabe o que o povo fala? O povo reúne Neemias e fala assim, a obra é extensa e é grande, e tem muita coisa para fazer, porém nós estamos... Até eles ouviram o relato de Sanbalat e Tobias como eles estavam. Animados. Sanbalat e Tobias começam a falar que eles não vão terminar a obra, o povo faz o quê? Cansa e desanima. Aí a hora que tem que passar a direção mais uma vez. Neemias pega o povo, fala assim, olha só, lutem, essa luta que vocês estão fazendo, essa batalha é pelas suas casas, pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu povo. Não é para mim que vocês estão fazendo essa obra. Essa obra é uma obra que Deus nos colocou aqui juntos para nós fazermos. E tem mais, divide o povo, a metade fica com uma ferramenta de trabalho e a outra metade com a ferramenta espiritual, para que a gente possa trabalhar e para que a gente possa lutar a batalha espiritual. Porque não é só reconstruir os muros. Você não é um pedreiro. Né? Você é um sacerdote. Neemias estava fazendo um papel que ele não sabia, ele era copeiro do rei. O que um copeiro do rei tem a ver com construção? Né? Mas ele aprendeu a discernir essas coisas. Neemias foi um grande homem de Deus. Um homem que se relacionava com Deus e um homem que se relacionava com o povo. Então, não deixe que o inimigo roube de você aquilo que ele já fez de bom na sua vida. Né? Você
Eu vejo às vezes as pessoas estabelecendo o casamento, Deus levantando o casamento, colocando fundamentos, fazendo com que as pessoas, que a casa se torne uma igreja. Daqui a um pouco, quando você percebe, você leva um susto, as pessoas estão falando assim, desisti. Como que você desistiu? Você está desistindo da obra que Deus restabeleceu, na obra que Deus fez na tua vida? Não, é que eu cansei. Você já ouviu isso? Não. Cansei. Você não pode cansar, porque o que o inimigo quer fazer é te levar para um lugar onde se canse e desista das coisas. E nós vivemos num momento onde a frase que nós mais escutamos é, cansei. É ou não é? Por que nós estamos cansados? 2. Porque falta entender o que Neemias está ensinando aqui. Lute pela sua casa. Quando você lutar pela sua casa, pelos seus irmãos e pela igreja que Deus te deu, essas forças elas são renovadas. Deus renova as nossas forças. A capacidade do Senhor vem sobre as nossas vidas. Quando eu construo uma obra, o problema é eu construir uma obra para mim. Se eu construir uma obra para mim, cansa realmente. Porque aí eu estou fazendo para quem? Para mim. Aí eu tenho que financiar essa obra. Agora, se você está fazendo a obra do Senhor, se você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, quem que vai financiar isso daí? É o próprio Deus. Por isso que toda ameaça que Neemias levava, toda ameaça, toda afronta que acontecia com Neemias, ele fazia o quê? Deus, tu sabes. Eu não estou fazendo essa obra porque eu desejei. Eu estou aqui porque o Senhor me enviou nesse lugar. Você consegue entender isso? Fala, Deus, eu estou aqui porque eu não inventei essa obra. Eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui. Enquanto você não ouvir Deus falar com você outra coisa, faça o quê? Reconstrua os muros, lute pela sua casa, pelos seus irmãos e pela obra que Deus tem confiado nas suas mãos. Amém? 2. Não seja como Eliasibe, que permitiu que a glória de Deus fosse dada a outrem. Eliasibe toma uma decisão na ausência de Neemias. Agora Tobias se infiltrou no centro do templo da adoração como um vírus e roubou a glória de Deus. Atos 12, 23 fala assim, no mesmo instante um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu comido por vermes. Tem coisas que nós não podemos tocar. E uma delas é a glória de Deus. Nós não conseguimos lidar bem com esse negócio. Por isso que Deus fala assim, eu vou te levantar e vou te usar. E vou te usar com unção e poder. Porém, quando a glória vier sobre a tua vida, ela vem, entregue de volta para Deus a honra, a glória e o louvor, porque a ele lhe pertence. Eliasibe era um sumo sacerdote. Capítulo 3, você vai ver que Eliasibe Neemias tratou ele como um sumo sacerdote. Ele era alguém que tinha uma responsabilidade muito grande naquela obra. Só que ele permite que Tobias entre no lugar onde ele não poderia ter deixado entrar naquele lugar. Verdade ou não é? Nós temos responsabilidades. Deus, aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, Ele não vai tomar de volta. Ele vai confiar em você, mas Ele espera que eu e você venhamos ser o quê? Fiéis nas decisões que nós vamos tomar. Tem horas que você tem que falar assim, Eliasibe, a sala grande não é lugar de Tobias ficar. Magoei. Está fazendo acepção de pessoas? Não, não é acepção de pessoas. Você está estabelecendo o reino de Deus. Isso é desconfortável? Muito desconfortável. Porque Deus é amor, não é? Se Deus não é amor, por que você está colocando esse limite em mim? Porque Deus é amor, Ele coloca limite em mim. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. A maturidade me faz entender e separar essas coisas. 3. Não deixe a adoração morrer de inanição. Salmo 137, 2. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Depois em casa leia o Salmo 137 e você vai ver. O povo mais uma vez estava onde?
debaixo de cativeiro. E as pessoas falavam assim: adorem a Deus. Adorem a Deus. E eles fizeram o quê? Pegaram as harpas, pegaram um instrumento de adoração e penduraram. Falaram assim: como é que nós vamos adorar a Deus se nós estamos tristes? Como é que nós vamos adorar a Deus se as circunstâncias, elas não são as melhores para adorar? Posso falar uma coisa? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, se Ele fizer na tua vida aquilo que você está pedindo para Ele fazer, adore, seja grato a Deus. Se Ele ainda não fez, continue adorando a Deus. Não pare a adoração. A adoração é uma arma de guerra. A adoração é aquilo que vai à frente, rompendo as barreiras que o inimigo estabelece nas nossas vidas. Onde há adoração e onde há oração, nada nem ninguém pode parar esses dois elementos. Né? Uma das coisas que acontecia no Velho Testamento, quando Jerusalém foi invadida pelos inimigos, não derrubaram os muros de cara. Eles entraram por onde? Derrubar todos os muros para entrar na cidade é muito trabalho. Vocês concordam com isso? Não. Provavelmente eles derrubaram uma ou duas portas, uma brecha. Aí eles foram derrubar os muros. Eles foram fazer o quê? Uma vez que o inimigo consegue encontrar uma brecha, ele vai aonde? No altar. Aí ele destrói o altar. Aí depois ele volta para destruir os muros. É isso que nós precisamos entender. Por isso que nós precisamos fechar as brechas. Porque uma vez que tem brecha, o inimigo vai querer ir lá no altar. Lá naquele lugar onde você tem a tua comunhão com Deus. Ele quer destruir isso daí. Porque uma vez que ele destruir a tua conexão com Deus, é uma questão de tempo. A adoração, ela morre por inanição. Se você parar de comer, em algum momento você morre. Por quê? Porque você precisa de alimento. A adoração é o teu alimento. Né? Devolvendo o controle de Deus, e a gente está encerrando. Procure saber o estado da tua Jerusalém. Neemias 13:7. Então voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito, deixando que Tobias usasse uma sala do templo. O que é a nossa Jerusalém? Quando você fala a palavra Jerusalém, o que você entende sobre Jerusalém? A nossa casa. Lembra que Neemias tinha ido prestar conta ao rei? Agora Neemias já está de volta. A primeira coisa que ele faz é o quê? Começa a checar como é que está a Jerusalém. Isso é muito importante. A casa é o lugar onde Deus vai fazer todos os ensaios da tua vida. A casa é o laboratório de Deus para nós. Né? Quando dá certo em casa, vai dar certo na igreja. Por isso que lá em Timóteo, Timóteo escrevendo, fala que o obreiro, ele deve ser alguém que cuide bem da sua casa. Porque como é que vai cuidar da casa do Senhor se não consegue cuidar da sua casa? Eu não estou falando de perfeição, porque senão ninguém escapa nesse processo. Né? Mas de modelo de Deus. Quando acontecem os erros, como nós tratamos com os nossos erros? Quando nós somos confrontados pela palavra e pelos nossos irmãos. Quem que você acha que Deus vai usar para exortar você? Você sabe o que significa a palavra exortar? A uva parreiral produz uva. Aonde é que a uva é produzida? Fala no alto. Se ela não for exortada, se ela não for tirada da terra e for levantada, ela não produz. É a mesma coisa com você. Você tem que ser exortado e você tem que ser levantado, porque é no alto que você vai ser produtivo. E só que Deus, quando for exortar você, sabe quem Ele vai usar? Eu gostei
da expressão da vovó Zélia. Ela olhou assim e falou, fala uma revelação. Vou dar uma revelação que você nunca teve. Maior de todas, olha para o teu lado. Fala, é você, varão. É um irmão de carne e osso que você conhece todos os defeitos e qualidades. Glória a Deus, porque tem muito mais qualidade do que defeito. Né? Tem alguns defeitos pequenos que Deus está tratando. Né? Mas as qualidades, elas são grandes. Então é necessário entender que tudo começa na nossa Jerusalém. Tudo começa em mim. A obra que Deus quer fazer fora, primeiro Ele vai fazer aonde? Em mim. Se você quer que sua casa seja uma bênção, o que você tem que fazer? Eu tenho que ser uma bênção. Né? Se você quer que o seu trabalho seja uma bênção, seja você uma bênção lá naquele trabalho. Você é uma semente de Deus. 2. Expulse Tobias em nome de Jesus. É nesse momento que precisamos ter discernimento e coragem para sermos firmes e não negociarmos os absolutos de Deus. Neemias 13:8. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Depois dei ordem para que a sala fosse purificada e que os objetos do templo, as ofertas de cereais e o incenso fossem colocados ali de novo. Isso daqui não dá para negociar. Não dá para chegar lá para Tobias e falar assim, Tobias, te dou um notice, 90 dias para desocupar o ambiente. Como que Neemias chegou? Ele chamou a rota de São Paulo? Não. Mano, quebra tudo. Vamos quebrar. Né? Porque agora, nesse momento é hora de estabelecer o reino de Deus. Você vê algo acontecendo parecido com isso quando? Quando Jesus ele entra no templo e vê que a casa que era suposto ser casa de oração se tornou um covil de ladrões. E Jesus chega arrebentando com tudo. Você pode falar aí, Jesus estava sem controle, sem domínio próprio. Estava não. Estava não. Porque tem horas que você tem que fazer um chicote. Mas é difícil fazer um chicote. Se a gente fizer um chicote, fala assim, é desumano demais. Glória a Deus que foi Jesus que fez um chicote, né? É ou não é? Quantos conhecem o que é um chicote? Você já viu um chicote? Por quê? Porque agora é a hora de expulsar Tobias do lugar que ele não pode estar. Mateus 21:12 fala assim, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos. Esse todos eu coloquei do lado Tobias. Expulse Tobias. Todos os Tobias que tem que ser expulsado. Os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. 3. Estabeleça de volta a adoração. Neemias 13:10. Escreva adoração. Eu soube também que os músicos do templo e os outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. 11. Então repreendi as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Depois trouxe de volta para o templo os levitas, os músicos, e os coloquei de novo nos seus. Traga de volta a adoração. Você é um adorador. Você precisa entender que a adoração deve fazer parte da sua vida. Você tem que ter teu tempo de adoração. Você tem que ter o teu tempo. Adoração pode ser de várias maneiras. Você adora servindo os irmãos também. Mas adoração é aquele momento onde você gasta tempo com teu Criador. Davi, ele era um tremendo adorador. Alguém que em todo tempo ele queria adorar a Deus. Porque queria tanto adorar a Deus, ele falou assim, vou construir um templo para o meu Deus. E Deus fala assim, você não vai construir, Davi.
faz a planta. É demais, não é não? Ele fez todo o blueprint, mas quem construiu foi quem? Recolheu o ouro, toda a estrutura, todo o suprimento que era necessário para construir o templo, quem recolheu? Davi. E Salomão, o bambambam, né, chegou e arrebenta na construção do templo. Eu imagino que seria mais fácil restabelecer o templo de Salomão. Qual o templo que Deus fala que nos últimos dias ele vai edificar? A tenda de Davi. Quem que você acha que é essa tenda? Somos nós. Né? Imagina o Davi lá dentro do palácio. Não posso construir o templo. Mas do lado do palácio tinha o quê? Os levitas. 24/7. Adoração contínua em Israel. Levitas, de turno em turno, apresentando o sacrifício a Deus. Por que você acha que Deus chama Davi homem segundo o coração de Deus? Porque ele era alguém que desejava adorar a Deus em todos os momentos. Na luta, adore. No momento de adversidade, adore. Né? No momento de grandes vitórias, adore. Aí fica fácil. O Jeová poderoso que responde a oração. É ou não é? Glória a Deus. Aí a pessoa fica até pentecostal. Né? Orei e Deus respondeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero ver quando a chapa está quente. Eu quero ver na crise. Sabe onde é que as alianças vão ser provadas? Na crise. No fogo. É na crise onde as alianças vão ser provadas. E Deus permite as crises para que as alianças sejam o quê? Provadas. Deus, ele permite que a luta chegue até a sua vida para ver se a aliança da adoração para ou não. Né? A luta chegou. Deus, está difícil. Estou passando por uns momentos difíceis. Mas quer saber de uma coisa? Eu levanto minhas mãos para te adorar. Eu te dou graças porque tu és bom. Eu sei porque esse momento que eu estou passando é um momento que vai me fazer bem. Lá na frente eu vou entender. Hoje eu não entendo. Mas a minha adoração eu não deixo de entregar para Deus, porque tu és merecedor. Quando isso acontece, automaticamente, né, nós damos a Deus aquilo que lhe é devido. Dê a Deus aquilo que lhe é devido. Ponto 4. Volte a dar ao Senhor o que lhe é devido. Neemias 13:12. Aí todo o povo de Israel começou de novo a trazer para os depósitos do templo a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite. Todos nós somos resultados da graça de Deus. Tudo aquilo que você tem, sabe o que é? Tudo aquilo que Deus te deu, a tua família, o teu trabalho, a tua casa, a tua igreja, esse irmão que está do seu lado, tudo isso é resultado da graça de Deus. Mas eu estudei, eu me esforcei. Glória a Deus, Deus te deu sabedoria e te deu força para você estudar e chegar onde você chegou. Mas eu lutei tanto. Glória a Deus porque você lutou tanto, porque o Senhor é que lutou as tuas batalhas. Né? Porque quando eu entendo isso, tudo aquilo que chega até mim, eu entendo que pertence a quem? Deus te dá um filho, 2, 3, tem uns que levam a sério esse negócio, né? Querem criar as 12 tribos de Israel de novo. De quem que é esse filho? Ele confiou esse menino nas tuas mãos, mas o filho, ele pertence a Deus. O propósito quem tem para essa criança é Deus. Ele falou assim, cuida bem dele, ensina o caminho que ele deve andar, porque eu vou usar esse menino com propósito. Entregue a Deus aquilo que lhe pertence. Se quer prosperar? O povo já está próspero, Deus. Vou perguntar de novo, você quer prosperar? Amém. Sabe o que tem que fazer? Seja generoso.
Sabe aquele que prospera no reino? Quem é? Aquele que dá. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas só que isso é totalmente contrário à nossa concepção humana. Quem gosta de receber presente? Não levanta a mão. O Lebe, filho, eu vou falar de você, depois a gente acerta em casa, tá? Falei, filho, o que você quer fazer no teu birthday? Ele falou, papai, quero fazer uma festa com os meus amigos. Eu falei, beleza. Aí quando eu vi a lista, eu falei, você tem muitos amigos. Falei, quem vai bancar isso daí? Ele falou, né? No entendimento dele, ele falou, tem o pai para quê, né? Aí eu falei, o que você gostaria de receber do Daddy? Ele falou o negócio dele lá, e dos teus amigos. Né? Eu falei, deixa eu ver onde é que vai o coração dele. Ele falou, papai, fala para os meus amigos, eu não gostaria de ter presente não, pede para eles me dar cash. Falei, espírito de mamão está repreendido no nome de Jesus. Falei, por quê, filho? É porque eu quero fazer uma reserva. Falei, com o dinheiro dos outros, irmão. Fazer reserva com o dinheiro da tua mãe, dinheiro do teu pai. Né? Mas depois ele se arrependeu e falou, não, seja o que Deus quiser. Eu falei, Isa, agora sim, agora Deus vai te fazer prosperar. Mas o bom é o quê? O bom é receber. Né? Glória a Deus, esse irmão me ama tanto, me deu um presente. Né? É ou não é? Mas no reino é o contrário. Bom é dar. Treine o seu coração em dar. Nós não somos treinados para isso. Dê aquilo que às vezes fala assim, meu Deus, vai, né? É o cabritinho que eu estava criando. Ô Jesus, esse cabritinho me custou tanto. Mata ele, fica com a metade e dá outra metade. Não precisa dar tudo se você não quiser. Mas treine o seu coração em dar. Se você vê alguém com necessidade, a Bíblia diz assim, como é que você fala que você ama a Deus, se você vê o teu irmão com necessidade e você não supre a necessidade do irmão? Você não, você é generoso, você supre a necessidade do irmão. Né? Mas treine, de tempo em tempo, pega uma oferta e fala assim, toma, querido, isso aqui é para você. Para mim? Por quê? Porque eu estou treinando o meu coração a me desprender daquilo que eu acho que é meu. E aí, quanto mais desprendido você está daquilo que você acha que é seu, mais Deus te dá. Né? Enquanto a gente está agarrado, Deus vai falar assim, não posso dar mais não, senão ele se perde. Não você. 5. Eu queria chamar o pessoal do louvor, a gente está encerrando. Pare de esperar que os homens reconheçam o seu trabalho e espere o reconhecimento de Deus. Eu tenho um amigão lá em casa que se chama Eco. Alguns já conhecem, outros não. Eco é o nosso cachorrinho. Ele é uma figura. Uma figurinha carimbada. Carente. Ele é muito carente, o Eco. Gosta de dar beijinho nos outros. Se você for lá em casa, ele vai te recepcionar bem. Muito contente e muito alegre. Mas só que o Eco, quando ele vai lá para fora, no pip dog dele lá, né? Quando ele volta, ele quer o quê? Ele fica olhando para mim e quer a recompensa do trabalho dele. Né? Aí você dá uma bolachinha para ele e fala, good job, Eco. Aí ele fica contente demais. Né? Às vezes nós somos assim. Nós fazemos algo e nós esperamos que as pessoas cheguem perto de nós e falem assim, good job. Tem horas que a gente lembra e a gente fala. Sempre que a gente lembra disso, a gente fala. Porque é bom incentivar, animar. Mas não espere, não coloque a sua melhor recompensa nisso. Por quê? Porque Deus, que vê todas as coisas, e Ele sabe exatamente aquilo que você está fazendo. Faça para Deus. Deus te colocou no ministério, faça de todo o coração para Deus. Se o homem conseguir ver e falar um good job, fala, glória a Deus, irmão, estamos juntos.
Mas se a pessoa que está lá não conseguiu trazer essa recompensa para você, fica tranquilo. Porque Deus vê todas as coisas. Tem horas que você vai fazer algumas coisas. A gente passou agora, a semana passada, pelo Aleluia. Aleluia é trabalho pra caramba, viu? E esse aleluia só pode ser feito porque existe muita gente servindo. Quem entrou madrugada adentro, fazendo roupa, fazendo decoração, fazendo essas coisas, corre um grande perigo. E se alguém não chegar e falar, obrigado, irmão, de magoar, fala, que povo frio, viu? Fui todos os dias, primeiro a entrar e o último a sair. E parece que eu era invisível lá, né? Não deixe isso entrar no teu coração. Tudo aquilo que você faz, Deus vê. Deus, Ele vê. E por causa disso, nós precisamos entender. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando todas as coisas. Eu quero orar nesse momento. Não vou tirar você do seu lugar, não. A gente falou sobre essa manhã. Quem é que está na sala de controle? Quem é que está conduzindo a sua vida? Eu sei que você fala assim, o Senhor é o meu pastor. É aquele que conduz a minha vida. Mas talvez não sei, possa acontecer, ou aconteceu, de uma circunstância, de uma situação adversa, entrar. Uma mágoa, um sentimento. E aí, por causa disso, hoje, algumas coisas que eu fazia antes, eu não consigo fazer, né? E aí a acusação de Tobias. Tobias é aquele que acusa as nossas vidas. Antes você adorava, por que você não adora agora? Antes você lia a Bíblia, por que você não lê a Bíblia agora? Antes você servia tanto, por que você parou de servir? Tobias é esse cara que só acusa. A gente precisa tirar essa pessoa da nossa vida. Expulsar ele desse lugar. Se ele estiver aí. E entregar hoje, mais uma vez, o controle da nossa vida a Deus. Você vê que eu comecei essa mensagem falando nesse tom de voz e terminei ela do mesmo jeito. Porque eu não quero mexer com as suas emoções. Eu podia fazer isso, mas eu não quero. Essa é uma palavra onde eu tenho que me analisar. Lembra da semana passada que a gente falou de ceia? Analise-se você. Se Tobias não está aí, glória a Deus, continua a caminhada. Se porventura ele entrou, hoje é o dia de tirar ele. Falar, Jesus, tem essa área da minha vida que hoje eu quero entregar de volta ao Senhor. Toma aqui a chave. Apocalipse 3:20 fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, se alguém deixar eu entrar na sala de controle, eu cearei com ele e ele comigo. Deus está falando assim, deixa eu entrar nessa sala hoje. Deixa eu voltar a tomar controle da sua vida 100%. Existe alguma área que você está resistindo a entregar para Deus? Entregue a Deus. Entregue o seu caminho a Deus. Confie nele. E o mais tudo Ele fará. Deus é quem deve estar no centro da sua vida. Deus é quem deve controlar a sua vida e a minha vida. Nós vamos ser ministrados por um louvor agora. Eu gostaria que você tivesse esse tempo com Deus. Fizesse a oração que Davi fez, falando, Deus, sonda-me. Vê se realmente nós estamos bem. Deus, como é que está o nosso relacionamento? Eu e você, Deus, como é que nós estamos? Faz um checklist. Se Deus fala assim, nosso relacionamento está bem, precisamos ajustar isso. E agora, Deus, como é que está o meu relacionamento com meu irmão?
Eu tenho pensado em desistir de algumas pessoas. Faça essa pergunta. E se precisar restaurar alguma coisa, entregue diante do Senhor. A gente vai ser ministrado agora. Tenha esse tempo com o Senhor. Fale com Deus. E depois eu quero orar pela sua vida.